Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E o nosso ouvinte Luiz Felipe Coelho, que está maratonando conosco aqui em várias semanas. Jesus sempre, né? É isso aí. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos nós aqui juntos. Aqui o ouvinte também participa. Luiz Felipe Coelho é ouvinte de muito tempo, né? E é pupilo de Gerson Simões Monteiro, que deve estar muito feliz vendo você sentado aqui. Com certeza, absoluto. Participando conosco. Eduardo também é. Mas eu vim depois. Ó, então, estamos no capítulo 7. O capítulo 7 que é da bicorporeidade e transfiguração. Estamos no item aparições de pessoas vivas. E hoje vamos começar um novo tópico aqui, que são os homens duplos. Imagina duas Mirandas. Como é que seria, Paulo Renato? Você gostaria? Homens duplos é o item 119. Então vamos lá. Vamos ver que história é essa aqui. Allan Kardec diz: voltemos ao nosso assunto. Quando isolado do corpo, o espírito de uma pessoa viva, do mesmo modo que o espírito de alguém que morreu, pode mostrar-se com todas as aparências da realidade. Então, lembrando aí que qualquer um de nós, você que está aí nos ouvindo, uma vez o seu corpo estando adormecido, você pode aparecer em outro local, né, através do seu perispírito, seu corpo espiritual, e a pessoa lá, se tiver a condição, vai poder vê-lo exatamente como você é, e depois até descrever que o viu. Em alguns casos você pode até ser tocado, no caso do fenômeno da bicorporeidade. Seu corpo está dormindo num local, você aparece em outro e consegue o fenômeno da materialização. Daí o nome bicorporeidade. Seu corpo está num canto, seu espírito em outro, materializado. Continua Kardec. Além disso, pelos mesmos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea. Foi esse fenômeno, designado pelo nome de bicorporeidade, que deu motivo às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Citamos aqui dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Então ele vai falar aí sobre Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua. Então vamos lá, na voz de Maria de Fátima Miranda. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas Calma aí, tu tá lendo em outro lugar aí, não? É 119. Ih, não. Eu tô falando aí. É uma mulher dupla. Uma parte dela estava em outro local e não viu onde é que nós paramos. Conseguiu ver aí, ó, Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua. Ah, sim. Totalmente perdida, vamos lá. É porque o primeiro parágrafo foi lido. Então, já foi... Santo Antônio de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob acusação de haver cometido um assassinato. No momento da execução, Santo Antônio aparece e mostra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós evocado
E interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: poderias explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda no estado próximo do de morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo fica um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definitivo. Laço esse que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto que queres saber. Uma pausa, né? Porque tem depois uma segunda pergunta. Isso aí. Quer comentar? E aí, Paulo Renato? É interessante que ele coloca aqui que é o homem por suas virtudes. Isso. Né? Quer dizer, essa possibilidade da alma encarnada, sim, todos nós a temos. Mas, digamos, para exercê-la precisamos de algumas condicionantes, de algumas condições. E a condição para que a alma se desprenda com tanta facilidade e com tanta presteza, digamos assim, ou com tanta evidência, essa condição é o seu estado moral. Muitas vezes a pessoa pode achar que, por ser condição da alma, qualquer um pode poderia fazer. Realizar o fenômeno. Kardec perguntou até se, quando ele fala sobre o perispírito, se o espírito estaria preso ao corpo. Ele falou, não, o espírito irradia através do seu perispírito em torno do seu corpo. E essa irradiação, naturalmente, a gente pode entender em algumas situações como o desdobramento, como se chama, da alma, quer dizer... É a emancipação. É a tal da emancipação. Mas são coisas interessantes realmente que é só a continuidade do fato, analisando-se todos os fatos possíveis, é que a pessoa pode chegar uma condição de crença, de fé, né? Eu digo de fé, mas baseado em fatos. Kardec postulou a doutrina espírita, codificou a doutrina espírita baseado justamente na repetição dos fatos, né, que ele colocou como condição de autoridade da doutrina espírita. Então, os fatos isolados, eles naturalmente dão margem a interpretações distorcidas, a uma compreensão superficial ou a uma negação. Mas aquele que se interesse em descobrir a verdade das coisas, ele naturalmente vai pesquisar o universo em que esses fatos se dão e vai formar a sua convicção. E aqui é interessante que na resposta dada a Kardec, quem respondeu a Kardec aqui foi Santo Afonso, não é isso? Santo Afonso. Que ele fala assim, pedir a Deus que lhe seja permitido. Então, isto tem que ter a virtude do espírito e tem que ter a permissão divina. E o merecimento, né? Imagina aí, Luiz Felipe, se os espíritos das trevas pudessem, né? As pessoas trevosas pudessem ter esse poder nas mãos delas. Acho que seria muito poder para pessoas com cabeças fracas, né? Então nós estaríamos perdidos, né? Estaríamos perdidos, né? Porque as próprias aparições, elas são muito limitadas. E quando são permitidas com um fim útil, né? Tem pessoas que às vezes veem a presença de espíritos negativos, mas quando elas chegam ao ponto de ver, é porque os espíritos bons estão permitindo para que dali, Miranda, saia algo, né, de uma mudança na vida daquela pessoa. Até você ver, né, você registrar pela vidência de alguma outra forma, aquela tela mental, os espíritos sofredores ou nesse nível de perseguição, está tudo dentro do contexto de sintonia. Mas uma criatura que tem vínculos com comprometimentos dolorosos, ficar com bicorporidade, apresentando-se em outros lugares, aí seria esse poder muito grande, uma ferramenta que seria muito mal utilizada.
não é? Uma coisa é a aparição de um espírito comprometido com o mal, que se compraz do mal. Outra coisa é justamente essa bicorporeidade. Mesmo porque, como ele fala aqui, quando ele fala do virtuoso, por que isso? Porque o virtuoso é alguém que usa a ferramenta física de forma sublimada, que não está mais conspurcando ali, usando o corpo físico com paixões inferiores, então já se eleva. Eu fiquei lembrando, no livro do André Luiz, quando o Asclépio se materializa na colônia, ele só apresenta do plexo solar, não é? Para cima, porque os plexos mais inferiores são ligados à alimentação e sexualidade e às forças telúricas, que são energias que eles já não absorvem mais. Os superiores. Continuando aí, Miranda, pergunta 2. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Achando-se desprendido da matéria completamente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Quer comentar? Quer dizer, a questão da tangibilidade, digamos, tecnicamente falando, é o espírito colocar o seu perispírito nessa condição de permitir-se ser tocado e ser visto. Alguns espíritos fazem isso automaticamente, sem conhecimento de causa, mas outros espíritos o fazem de uma forma bem consciente. Nos livros do André Luiz nós temos várias situações desse tipo de aparição na própria esfera espiritual e de aparição de desencarnados aos encarnados. No livro Libertação, o próprio Gúbio, quando sai em excursão lá às trevas, aquelas regiões sombrias, atendendo o pedido de Matilde, né, para a mãe do Gregório, ele desce com Eloy e com André Luiz. E para que eles fossem vistos, percebidos e tocados, eles absorvem as energias ambientes e o que nós chamamos aqui de materialização, eles aparecem lá ou se materializam lá de forma que são perfeitamente visíveis. Então, quando a gente sai do corpo físico pelo sono ou nesses desdobramentos, com a permissão de Deus, nós podemos, de uma forma consciente ou de uma forma oculta, digamos assim, os benfeitores podem nos ajudar a tornar o perispírito tangível. Isso tudo são operações, no fundo, muito técnicas, que a gente não conhece, muitos espíritos mesmo não conhecem, mas elas têm explicações realmente, digamos, científicas. Sim. Né? O próprio corpo, a própria constituição da matéria, na sua organização, na sua solidez ou fluidez, ela mostra isso, né? A matéria em si, o corpo físico em si, como o perispírito, ele tem espaços intermoleculares, intercelulares, né? E no trabalho desses espaços há a possibilidade, claro, na conjugação de outras forças, a possibilidade do espírito se fazer visível ou invisível, sem que, no caso da invisibilidade do corpo físico, sem que o corpo desapareça. Mas é interessante essas questões. E acontece também que eles recebem essa autorização para serem tangíveis, né, visíveis, palpáveis, vindo para ajudar e ser ajudado também, né, para a prática da caridade. E é isso, creio que essa autorização é devida. E isso realmente acontece, né? De serem tangíveis, para nos alertar de alguma coisa e para também serem curados, né? Pedirem ajuda, né? Nesse caso. No caso dessa bicorporidade, essa que fica com o perispírito tangível, se for o espírito virtuoso, é mais para socorrer. Isso, porque ele já traz a condição, né? Mas eu estava lembrando das reuniões de materialização. Tem aquele materializações luminosas e materializações em Uberaba. E lembrei também das materializações que aconteciam no Centro Espírita André Luiz, na rua Jequibá, lá ali próximo da Praça da Bandeira.
Da última vez que eu estive lá, Maria Luísa ainda estava ativa, ela me levou para ver lá o local onde ficavam os leitos, para as pessoas faziam tratamento, que os espíritos, eles, com a energia, com a doação do ectoplasma do espírito, tipo assim, o Peixotinho, o Chico Xavier, né, que participavam, eles ficavam o perispírito deles ficava tangível, a ponto de, com a permissão, alguém tocar. E a assistência que acompanhava essas reuniões não era uma assistência qualquer, era a assistência que eles mesmos, os espíritos, indicavam quem estava habilitado a participar por conta de todo um comprometimento vibracional na doação de energia que depois ia retornar para o médium. Então, quem estivesse pensando bobagem ou com sentimentos densos ia contaminar o ectoplasma e ia gerar um desconforto, uma situação qualquer com o médium. E eu lembro do José Grosso, que é narrado, que uma lata de parafina quente, não é? Porque a parafina, para ficar líquida, ela tem que estar... Tem que esquentar. Botar a mão ali, ele derrete. Enfiava a mão, ele materializado, enfiava a mão, tirava, aí todo mundo via. Aí ele descalçava da parafina como se alguém tira uma luva. Mas calça você uma luva, né? Calça uma luva e depois tente tirá-la sem sair da forma de mão aberta. Você não consegue. Impossível. É interessante justamente isso. A mão estava aberta. Ele tirava a mão dali. E a luva ficava molde, de uma mão aberta. Com a mão aberta. Ninguém tira uma luva com a mão aberta. Né? É muito interessante esses fenômenos. Na própria sede ali da Federação Espírita Brasileira, né, ali no Rio de Janeiro, Avenida Passos. Né? Isso, Passos, é. Ali tinha muitos materiais desse de materialização. Eu mesmo os vi. Agora acho que eles foram transferidos para Brasília, para a sede de Brasília, se eu não me engano. Não sei se algo ficou ali. Mas é interessante essa questão, porque às vezes a gente fala assim, a gente fala sobre a permissão, né? A permissão de Deus. Na verdade, quando nós pensamos em permissão, nós às vezes associamos ao pedido. Eu vou fazer um pedido para que eu faça tal coisa e tenha a permissão de Deus, né? Ou não. Mas no que diz respeito a essas materializações, chamadas materializações ou bicorporidade, como queira, né? Elas nem sempre obedecem à questão do pedido. Às vezes a pessoa não pediu, ela não solicitou a Deus que fosse visitar, que pudesse aparecer por um ente querido, por um conhecido, né? Mas a necessidade que foi premente, a necessidade é que determinou. Quer dizer, os espíritos bons, na sua avaliação, entenderam que aquela pessoa precisava aparecer para aquela outra, né? Especialmente aí durante o sono, de modo que pudesse sensibilizá-la para essa questão da vida após a morte, para a realidade da sobrevivência da alma. Quer dizer, os motivos os benfeitores conhecem, mas nem sempre partiu do pedido de um encarnado, né? Essa menina que foi relatada na questão anterior, né, da noiva com o rapaz, e, por certo, nenhum dos dois pediu para se encontrar, né? Certeza. Mas os espíritos amigos entenderam que precisava assim ser feito para facilitar a aceitação de um e de outro. É a questão da necessidade também. Da necessidade. Nem sempre o pedido está envolvido, né? Mas a autorização de Deus, a permissão tem que ser dada. Pois é. Né? Tá todo mundo sob a lei divina. Falando de materialização, a Maísa, ela tem alguns momentos no YouTube muito bons, palestras, e ela narrando, o Chico falando sobre o espírito mais iluminado que ele viu. Eu já te contei isso, você já viu? Não sei, eu acho que eu tenho no meu Facebook. O espírito mais iluminado que ele já tinha visto. Aí ele foi narrar que quando Jesus foi crucificado, e estava todo mundo querendo saber do corpo de Jesus, porque era prioridade para eles de ter certeza que tinha acabado com a raça de Jesus, na concepção deles, né? E não encontraram o corpo. Então tinha um soldado que era cristão. E alguém sabia e dedurou ele.
falou, olha, fulano era cristão. Aí chamaram ele para que ele desse notícia de Jesus. Onde é que Jesus estava? Onde esconderam o corpo. Pois é, onde é que tinha escondido. E ele, insistindo, ele falou, vocês querem saber onde ele está? Ele está aqui. Aí quando ele apontou para o coração, foi dado uma ordem pela autoridade lá de Roma, que arrancasse o coração dele vivo. Incrível essa narrativa da Maísa. E tiraram o coração dele, o Chico falando que quando ele se apresentou ao Chico, a luz que irradiava dele se estendia de uma forma, quilômetro, né? muito, muito grande. A gente estava vendo aqui, imagina um espírito desse, gente, porque é muito fácil, a gente fala de Jesus como se fosse o tu. Olha, quando faz a oração, minha avó, ela era aquela cata. Quando você estiver orando, não chama Jesus de tu, não, que ele não é teu coleguinha, não, viu? É o Senhor Jesus, a minha avó falava. E esse negócio de chamar Jesus de tu, parece que é o coleguinha da balada, o coleguinha da esquina. Não, ele é o Senhor Jesus. É algo tão, porque nós não fazemos ideia. O nome de Jesus, os espíritos superiores tinham maior constrangimento de pronunciar o nome de Jesus. E até de chegar perto, né? Quando eles vão falar em Jesus, eles colocam o Senhor Jesus, mas sabe, com aquela ênfase de um coração em gratidão. Aí eu fico pensando, a gente fala de Jesus como se fosse coleguinha ali, sabe? O vizinhozinho aí do canto, que de vez em quando a gente dá uma olhada, pede alguma coisa e vai. Essa história do soldado romano mexe. A gente só tem que ter cuidado com a informalidade no tratamento, porque às vezes a nossa tendência é cair no desrespeito. Banalizar. Né? Banalizar. E claro que Jesus não se importa com isso. Sim. Mas é importante para a nossa consciência. Né? E a banalização, a falta de respeito com o nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes pode dar na descrença amanhã ou depois. Nós reduzimos, sem percebermos, reduzimos para nós mesmos a figura do Cristo, a sua importância, reduzimos tanto que ela chega, no nosso entendimento, ela chega ao nosso nível de humanidade. E nesse sentido é de igual para igual. Aí começamos a extrapolar, dar ordens em Jesus, a não aceitar suas determinações e por aí vai, porque estamos tratando com um igual, né? Então, pode parecer de menor importância, uma questão de menor importância a forma de tratamento, mas ela diz muito do nosso respeito àquele a quem devemos respeito. Porque daqui a pouco nós temos que vigiar muito nossas palavras, porque daqui a pouco nós estamos inferiorizando Jesus, né? Rebaixando ele a nossa inferioridade. Então, querendo ser o coleguinha. Daqui a pouco Jesus era apaixonado por fulana que transava com Beltrano, como tem aquela ideia do Código da Vinci. Aí eu fico imaginando, uma criança que na evangelização, não existe figura mais sublime para você apresentar a criança do que o bom pastor. E a criança como ovelha. Aí nós refletimos o seguinte, por que as crianças da aula cristã da evangélica das igrejas, elas passam uma identificação e o pertencimento com o evangelho? Porque Jesus foi apresentado para elas como uma referência que a leva a elas, e não rebaixando ele até elas. Chega a ser uma referência de vida mesmo, né? É verdade. Né? De vida. É verdade. Por isso que Jesus disse que ele é o caminho da verdade e da vida. Sim. Né? É para ser tomado como um guia e como um modelo na expressão dos Espíritos, no livro dos Espíritos. Modelo para ser seguido e guia para nos dar a orientação. Mas quando nos colocamos Jesus em pé de igualdade com a nossa humanidade, a gente fica sem um modelo e sem um guia. Exatamente. Ficamos conflitados. Que Jesus nos ampare. Chegamos ao final, meninos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre. Jesus sempre, sempre. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, estamos aqui novamente de volta na Rádio Rio de Janeiro. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que o Clube da Fraternidade, colaborem conosco, coloquem sócios, né? Um irmão, um primo que gosta de ouvir a rádio, pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio. Sim. Onde nós paramos? Nós estamos estudando a Revista Espírita de outubro de 1858. Nós estamos estudando logo no início da Revista Espírita de outubro de 1858, Kardec está tratando do tema obsediados e subjugados. Tá? Então, nós estávamos estudando no nosso último programa o caso de um médium, né, que era protestante, né? E que estava recebendo assim comunicações de verdadeiros absurdos, né, de espíritos obsessores que se passavam por espíritos protetores, né, né, que se apresentavam como espíritos protetores, né? Ele fazia psicografia, né? Sim, ele psicografava, né? Uhum. Então, e escrevia o tempo todo, né? Onde ele achasse um lápis, uma caneta, se não achasse nada, ele escrevia com o dedo mesmo, né? Mas o que é típico de obsessão, né? Uhum. Bom, então no parágrafo em que nós paramos na semana passada, no finalzinho já do parágrafo, Kardec está transcrevendo, né, o que os espíritos disseram a esse médium. Então, uma das coisas que eles disseram foi que esse médium ele era protestante, e esses espíritos disseram: os católicos são julgados pelo Cristo e os outros por Deus. É preferível ser julgado pelo Cristo. Erram os protestantes em não admitir isso. Assim, é necessário que te tornes católico o mais cedo possível. Enquanto esperas, vai tomar água benta. Será o teu batismo. Então, eles queriam que ele deixasse de ser protestante e fosse ser católico. Muito provavelmente porque facilitaria a vida deles, né? Bom, o jovem em questão, tendo sido curado mais tarde, então agora é Kardec informando. O jovem em questão, tendo sido curado mais tarde da obsessão de que era vítima, por meios que relataremos, havíamos pedido a ele que nos escrevesse essa história e nos fornecesse o próprio texto dos preceitos que lhe haviam sido ditados. Kardec era tão ocupado, ainda pediu ao médium... Ainda fazia análise, né? Para mandar para ele os textos que ele recebeu desses espíritos aqui, né? Obviamente que ele era muito ocupado, mas ele sabia que era missão dele também analisar isso para o nosso próprio bem, né? Exatamente. Para o bem dos espíritas do futuro. Exatamente. Então ele fala assim: havíamos pedido a ele que nos escrevesse essa história e nos fornecesse o próprio texto dos preceitos que lhe haviam sido ditados. Transcrevendo-os, acrescentou na cópia que nos remeteu. Então, o médium, ele não simplesmente pegou lá os textos e trouxe para Kardec, ele transcreveu os textos, né? Então, quando ele enviou a Kardec, ele escreveu isso aqui, ó: questiono-me se não ofendo a Deus e aos espíritos bons, transcrevendo semelhantes tolices, né? Como se ele dissesse: poxa, a gente não está perdendo tempo transcrevendo essas besteiras, né? Porque agora ele já tinha... Ele tinha noção exata do que é certo e errado. Nesse momento que já tinha acabado a obsessão, sim, ele já tinha essa noção, né? Ele não tinha antes. Depois de muita conversa com Kardec, a gente vai ver aqui mais à frente. Ele questionava: será que está certo eu escrever tanta besteira aqui? Assim, ainda gastar tempo com isso, né? Agora que eu sei que isso aqui é besteira. Exatamente. Então, ele fala assim: questiono-me se não ofendo a Deus e aos espíritos bons, transcrevendo semelhantes tolices. A isto lhe respondemos:
Não ofendeis a Deus, isso aqui é o Kardec falando, tá? Não ofendeis a Deus, longe disso, porque agora reconheceis a armadilha na qual havíeis tombado. Se vos pedi a cópia dessas máximas perversas, foi para difamá-las como bem o merecem, desmascarar os espíritos hipócritas e alertar quem quer que receba coisa semelhante, né? Então Kardec falou assim, não está gastando tempo à toa transcrevendo isso vai ser matéria de estudo, né? Então, em sendo matéria de estudo, tem uma grande utilidade, e se tem uma grande utilidade, não pode ofender a Deus, né? Bom, aí Kardec diz, nessa resposta que Kardec dá ao médium, né, que acabamos de ver, ele diz ainda, um dia farão com que escreva, quer dizer, com que o jovem escreva, né? Morrerás esta noite. Então os espíritos poderiam levá-lo a escrever isto. Morrerás esta noite. Ao que ele responderá, sinto-me bastante aborrecido neste mundo. Morramos se preciso for. Não peço nada melhor, que eu não sofra mais. É tudo quanto desejo. Então os espíritos poderiam levá-lo à morte, ao desejo da morte, né? À noite adormece, acreditando piamente não mais despertar na terra, já que o espírito falou com ele que ele ia morrer naquela noite, né? No dia seguinte ficará muito surpreendido e até mesmo desapontado de se achar em seu leito habitual. Durante o dia escreve, né? Então esse médium obsidiado escreveria: agora que passaste pela prova da morte, então seria o obsessor escrevendo através dele, né? Agora que passaste pela prova da morte, que acreditaste firmemente que ias morrer, estás como morto para nós. Poderemos dizer-te toda a verdade, saberás tudo. Nada haverá de oculto para nós. Nada haverá de oculto para ti. És Shakespeare reencarnado. e não cessa as bobagens, né? És Shakespeare reencarnado. Shakespeare não é tua Bíblia, porque eles sabiam que ele gostava muito do Shakespeare, né? Shakespeare não é tua Bíblia. O senhor, aí Kardec coloca entre parênteses, o senhor F conhece perfeitamente o inglês e se compraz na leitura de obras-primas dessa língua. Então, não obstante ele fosse francês, conhecia perfeitamente o inglês e lia as obras do Shakespeare. Sabendo disso, manipulavam. Né? Então, bom, no dia seguinte escreve, isso o que o Kardec está dizendo que esses espíritos poderiam fazer, né? No dia seguinte escreve, tu és Satã. Isso começa a ficar muito forte, responde o senhor F. Então, quer dizer, o espírito fala, tu és Satã. Aí o senhor F responderia, isso começa a ficar muito forte, né? Como estão dizendo que ele é Satã, né? Responde o senhor F. Não devoraste o paraíso perdido? Aprendeste a La Fille de Diable, né? É um livro, né? De Béranger. Aí a editora coloca aqui uma nota de rodapé sobre esse Béranger, dizendo Pierre Jean de Béranger, cancioneirista francês, populares as suas cançonetas, entre elas A Filha do Diabo, né, que é La Fille de Diable, né, parece. De Diabo. Idealizavam a epopeia napoleônica e festejavam a gente do povo. Então o espírito estava dizendo para ele que não devoraste o paraíso perdido, porque ele leu, né, avidamente, né, o paraíso perdido. Aprendeste a La Fille de Diable, de Béranger, sabias que Satã se converteria. Não o acreditaste sempre, não afirmavas sempre, não escrevias sempre. Para converter-te, ele se reencarna. Bem que eu gostaria de ter sido um anjo rebelde qualquer, mas o rei dos anjos. Sim, eras o anjo da altivez. Não és mau, tens um coração orgulhoso e é esse orgulho que é preciso abater. És o anjo do orgulho, que os homens chamam Satã. Não importa o nome. Então, no primeiro momento ele era Shakespeare reencarnado, agora ele é o próprio Satã, né? Bom, foste o gênio mau da terra, este humilhado. Os homens progredirão, verás maravilhas. Enganaste os homens, enganaste a mulher na personificação de Eva, a mulher pecadora. Está dito que Maria, a personificação da mulher sem mácula, esmagar-te-á a cabeça. Maria vai chegar.
Um instante depois, ele escreveu lentamente e com doçura: Maria vem ver-te. Maria, que foi buscar-te no fundo de teu reino de trevas, não te abandonará. Então, usa o nome de Maria também, né? Levanta-te, Satã. Deus está pronto para te estender os braços. Lê o Filho Pródigo, a Deus. Né? Então, eu sugeria leitura para ele e tudo. Bom, em outra ocasião, ele escreveu, aí abre dois pontos e abre aspas: disse a serpente a Eva: vossos olhos abrir-se-ão e sereis como os deuses. O demônio disse a Jesus: dar-te-ei todo o poder. A ti eu digo, pois acreditas em nossas palavras. Nós te amamos, tu serás tudo, serás o rei da Polônia. Nossa Senhora. Então, oferecendo, né, mil coisas para ele. Mexendo, né, no ego dele. Era Shakespeare reencarnado, depois era Satã reencarnado, foi salvo por Maria, né, conhecedor de toda a verdade, ainda seria o rei da Polônia. Bom, persevera nas boas disposições em que te colocamos. Esta lição fará a ciência espírita dar um grande passo. Meu Deus! Para trás. Um grande passo para trás, é isso mesmo. Não, pior que hoje a gente encontra esses obsessores, cara, vendendo, através de seus médios, milhares de livros, né? Exatamente. Ainda dizendo a mesma coisa, que tudo que foi dito em doutrina espírita até agora foi apenas um treino, né, que agora com esse obsessor, né, que utiliza o nome pomposo, o nome respeitável, então diz que agora que a doutrina espírita realmente começa e daí por diante. Bom, então persevera nas boas disposições em que te colocamos. Esta lição fará a ciência espírita dar um grande passo. Ver-se-á que os espíritos bons podem dizer futilidades e mentiras para se divertirem com os sábios. Espíritos bons podem dizer futilidades e mentiras para se divertirem com os sábios. Disse Allan Kardec que um meio inadequado de reconhecer os espíritos era fazê-los confessar Jesus em carne. Então nota que ele sabia o que Kardec andava falando e tudo, né? Então isso aqui é o obsessor falando. Sim. Disse Allan Kardec que um meio inadequado de reconhecer os espíritos era fazê-los confessar Jesus em carne. Eu digo que somente os espíritos bons confessam Jesus em carne, e eu o confesso. Diz isso a Kardec. Então diz a Kardec que como eu confesso Jesus, então eu sou um espírito bom. Né? Você vê, né, Astênio, que em pleno século XXI, né, quando a gente está pleno de informações, a gente ainda ouve pessoas, né, desequilibradas que falam. Outro dia eu vi estava vendo um quadro e o cara dizendo a fraude de Kardec, falando sobre ela. Uhum. Então é um desses espíritos que retorna, né? Uhum. E motiva outras pessoas que não conhecem absolutamente nada, que ele era um homem ímpar, com uma moral ilibada e que tinha o propósito de orientar. Uhum. Sim, esses médios na época eram na ausência de médio espírita que servisse de instrumento dele. Sim. Ele utilizou o médio protestante. Sim. Mas o que não falta são médios espíritas, né? Conscientes ou inconscientes, né? Fazendo essas coisas aí. Bom, entretanto, o espírito teve o pudor de não aconselhar o senhor F a imprimir essas belas máximas, belas entre aspas, né? Belas máximas. Se o tivesse feito, por certo ele obedeceria, né? Como hoje obedecem. Exatamente. Né? Então, hoje. E sai aí, e são muitos milhares de livros. A história se repete. Né? Então, se o tivesse feito, por certo ele obedeceria. O que teria sido uma péssima ação, porquanto o Sr. F as teria considerado como coisa séria. Então, se esse espírito tivesse falado com o médium para imprimir, para transformar em livro, ele transformaria em livro e teria, né, publicado todas essas orientações pérfidas. Essas aberrações. Bom, encheríamos um volume com todas as tolices que lhe foram ditadas e com todas as circunstâncias que se seguiram. Entre outras coisas, fizeram-no desenhar um edifício cujas dimensões eram de tal monta que as folhas de papel, coladas umas às outras, ocupariam
à altura de 2 pavimentos. Nossa gente, que maldade com o pobrezinho do médium, né? Bom, notar-se-á que em tudo isso nada há de grosseiro, de trivial, no sentido de que o médium não está falando, o espírito não está falando palavrão, né? Então não é algo que dê para de cara, né? Exatamente. Então, assim, notar-se-á que em tudo isso nada há de grosseiro, nem de trivial. É uma série de raciocínios sofísticos que se encadeiam com uma aparência de lógica. Nos meios empregados para o seduzir, há uma arte verdadeiramente infernal. E se nos tivesse sido possível relatar todas essas comunicações, ver-se-ia até que ponto era levada a astúcia e com que habilidade para isso eram empregadas as palavras melífluas, né? Então, Kardec está fazendo aqui um super resumo daquilo de que esses espíritos disseram, mas ele disse que se fosse publicar tudo, ia verificar a astúcia que eles utilizavam, dando a impressão, né, de que era... Perfeito. De que tinha uma lógica, um raciocínio, né? Enfim. Bom, o espírito que representava o principal papel, nesse caso, dava o nome de François de Loire. Então ele se identificou, né? Então o espírito que representava o principal papel, então tinha mais de um, tinham papéis secundários, né? Nesse caso dava o nome de François de Loire, quando não se cobria com a máscara de um nome respeitável. Então ele podia se apresentar lá com um nome, né? Que nós já vimos aí nos livros, várias pessoas respeitáveis. Então mais tarde soubemos que em vida o que em vida houvera sido esse tal de Loire, e desde então nada mais nos surpreendeu em sua linguagem. Então ele em vida já não era flor que se cheirasse, né? Bom, todavia, no meio de todas essas extravagâncias, era fácil reconhecer um espírito bom que lutava, fazendo de quando em quando ouvir algumas palavras boas para desmentir os absurdos do outro. Então, eu tenho a impressão de que quando Kardec fala assim, os absurdos do outro, é como se existisse realmente mais de um espírito nesse processo. Exatamente. Né? Havia, evidentemente, um combate, mas a luta era desigual. O moço estava de tal forma subjugado que sobre ele era impotente a voz da razão. O espírito de seu pai fez-lhe escrever especialmente isso. Sim, meu filho, coragem. Sofres uma rude prova que será para o teu bem no futuro. Infelizmente, neste momento, nada posso fazer para te libertar e isso me custa bastante. Vai ver Allan Kardec, escuta-o e ele te salvará. Então, o pai do médium sugeriu que ele fosse se encontrar com Allan Kardec. Deu a dica, né? Porque ele mesmo, como pai e como desencarnado, não podia fazer nada, né? Exatamente. Até porque certamente ele não tinha conhecimento suficiente para esclarecer o filho, e o que o filho precisava era de esclarecimentos, o que ele ia encontrar com Kardec, né? A partir dos esclarecimentos, ele mesmo encontraria o modo de se libertar, né? Exatamente. Bom, realmente o senhor F veio procurar-me e contou-me sua história. Fiz com que escrevesse diante de mim, e desde logo reconheci a influência perniciosa sob a qual se achava submetido, seja pelas palavras, seja por certos sinais materiais que a experiência dá a conhecer, e que não nos podem enganar. Voltou diversas vezes, e a gente vê o carinho do Kardec, tão ocupado, ainda recebe obsidiados ainda, né? Para poder esclarecer. Voltou e, ao que tudo indica, não era uma reunião pública, era uma conversa particular. Né? Uma conversa fraterna. Porque ele fala, fiz escrever diante de mim, ele não fala diante de nós, né? Então, fala assim, voltou diversas vezes. Empreguei toda a minha força de vontade para chamar os espíritos bons por seu intermédio. Então, Kardec queria, já que ele era um médium psicógrafo, que os espíritos efetivamente bons escrevessem através dele, né? Então, fala assim, então voltou diversas vezes, empreguei toda a minha força de vontade para chamar os espíritos bons por seu intermédio. Toda a minha retórica para provar-lhe que era vítima de espíritos detestáveis, que aquilo que escrevia não tinha o menor sentido, e, além disso, era profundamente imoral. Para essa obra de caridade, associei-me a um de meus companheiros mais devotados, o Sr. T.,
né? Então Kardec não estava sozinho atendendo a ele, tinha um amigo, né, lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas participando com ele, né? E aos poucos conseguimos fazer com que escrevesse coisas sensatas. Tomou seu mau gênio em aversão. Então, a partir desses esclarecimentos todos, ele passou a ter aversão a esse espírito obsessor, né? Tomou seu mau gênio em aversão, repelindo voluntariamente toda vez que tentava manifestar-se. E pouco a pouco, apenas os espíritos bons prevaleceram. Então, ele passou, com a sua sensibilidade, né, mediúnica, ele foi se tornando capaz de perceber quando foi efetivamente... Optando, né? E perceber quando efetivamente era um espírito bom e quando era um espírito mau, dizendo-se bom, né? Bom, para renunciar às suas ideias e seguindo o conselho dos espíritos... É interessante isso daqui, ó. Para renunciar às suas ideias, aquelas ideias já incutidas pelo espírito anterior, né? E seguindo conselhos dos espíritos, entregou-se completamente a um trabalho rude, que não lhe deixava tempo para ouvir as sugestões más. Então, foi orientado a ele que ele arrumasse um trabalho profissional, trabalho material rude, pesado, né, que era para ele, né, não ter sintonia com esses espíritos, né? Isso aqui me faz lembrar uma palestra que eu vi uma vez da Ana Guimarães, em que ela diz, falando sobre obsessão, que ela fala assim: espírito obsessor não aguenta um tanque de lavar roupa. Quer dizer, então, se você tiver com o rosto suado, trabalhando, o espírito obsessor não te alcança. E, Astênio, é interessante que você está dizendo exatamente o que aconteceu com a minha ex-esposa. Ela estava passando por um processo de obsessão, era um grupo de espíritos que atuavam sobre ela, e a médium da casa, que não era aqui, ela ficou em Angra dos Reis, disse assim: minha filha, pega na vassoura e limpa o centro, porque você vai ficar cansada. Então é exatamente isso, cansada fisicamente, e aí eles não podem manipular. Sim, não fica dormindo o tempo todo, não, que é pior. Exatamente, né? A famosa depressão, né? Vamos completar esse parágrafo, porque o nosso tempo, mais uma vez, está correndo, né? Está correndo. Então, para renunciar às suas ideias e seguindo conselhos dos espíritos, entregou-se completamente a um trabalho rude, que não lhe deixava tempo para ouvir as sugestões más. O próprio Diloá acabou por confessar-se vencido, então, diante da resistência do médium, né? Acabou por confessar-se vencido, exprimindo o desejo de melhorar-se numa nova existência. Porque enquanto Kardec estava instruindo o médium, o Diloá também estava sendo instruído, né? Confessou o mal que tinha tentado fazer e deu demonstrações de arrependimento. A luta foi longa, penosa, e ofereceu particularidades realmente curiosas para o observador. Hoje o Sr. F. sente-se libertado e é feliz. Parece que se livrou de um fardo. Recuperou a alegria e nos agradece pelo serviço que lhe prestamos. Graças ao pai dele. Graças ao pai dele que orientou, que aconselhou ele aí, a lidar com Kardec. Aí buscar Kardec. Né? Agora você vê, é um fato extremamente interessante, né? Porque não foi um processo de desobsessão em que o doutrinador esclareceu o espírito para que ele desistisse daquela empreitada, essa coisa toda. Foi esclarecimento do médium, né? E enquanto esclarecia o médium, o espírito também era esclarecido. Perfeito. Mas aí vamos ter que terminar por hoje. Caramba! Né? Já? Já. Então, eu aqui me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Vamos colaborar. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.